Bom, galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do Cursinho Livre da Norte. E hoje nós vamos falar sobre equações de segundo grau. Nós ainda estamos começando a falar de funções. O escopo das nossas aulas nesse momento não é trabalhar com funções de uma forma tão formal. Nós queremos trabalhar isso mais como equações mesmo. Tem muitos problemas que podem ser resolvidos só com equações, sem a gente precisar entrar no âmbito das funções de fato. Mas nós vamos falar, quando nós falarmos de função, nós vamos falar especificamente dos gráficos da função, máximos e mínimos, raízes da função, onde a função corta o eixo y, o eixo x, plano cartesiano e tudo mais. Mas, por enquanto, o nosso foco é resolver equações de segundo grau. Por que resolver equações de segundo grau é muito importante para a gente? Equações de segundo grau são valiosas para a gente achar máximos e mínimos de valores de áreas, por exemplo. Áreas são muito bem representadas por equações de segundo grau. Então, é bastante útil, tá? A primeira coisa que eu quero citar para vocês é a forma da equação de segundo grau. A forma da equação de segundo grau, vamos computador, força, eu acredito em você, muito bem, é ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Antes de tentar resolver uma equação de segundo grau, de ficar chutando o número, a primeira coisa que você tem que fazer é botar a equação ou seus números nessa forma. É muito importante que você tenha um zero num lado e todos os outros números no outro, ok? A, B e C são coeficientes, ok? A obrigatoriamente tem que ser diferente de zero, senão isso aqui tudo vai para zero, e aí quando a gente não tem isso, a gente teria simplesmente uma equação de primeiro grau, bx mais c, tá? B e C são elementos de todos os números reais. Eles podem assumir qualquer valor. Pode ser 0, pode ser 1, pode ser π, pode ser raiz cúbica de 27,5, tanto faz, tá? Eles podem ter qualquer valor. Ok. Vamos primeiro falar de como resolver uma equação de segundo grau. A primeira forma que eu vou falar para vocês é com o teorema de Bhaskara. Bhaskara era um matemático que eu acho que ele era indiano, tá? A Índia tem uma tradição muito forte de matemática, tanto a Índia quanto o Oriente Médio no geral, né? Os persas tinham uma matemática muito boa, os árabes tinham uma matemática muito boa. Os babilônios também, apesar deles usarem base 60, eles tinham uma matemática muito boa. Então, não é incomum a gente, e naturalmente os gregos também, né? Então não é incomum a gente encontrar nomes de indianos, de árabes, pela matemática, principalmente nas descobertas mais antigas, que era quando essas civilizações tiveram o seu auge científico, vamos colocar assim. Naturalmente que hoje a ciência delas é melhor do que antes, mas elas muitas vezes ficam atrás de outros países que têm mais verba de pesquisa e tudo mais. Enfim. Bhaskara, ele fez uma fórmula. Dizem que não foi ele, isso daí é objeto de debate. Inclusive é algo que vocês podem tentar conversar com o professor de história de vocês, que ele talvez
consiga passar um texto sobre história da matemática para vocês, algo extremamente interessante, diga-se de passagem. Mas Bhaskara dão a ele o crédito por descobrirem a fórmula de como resolver uma equação de segundo grau. A gente fala que x, a nossa variável, é igual a menos b mais ou menos raiz de b quadrado menos 4ac. Isso tudo vai ser dividido por 2a. Essa aqui é a nossa fórmula. É uma das fórmulas mais importantes. Volta. Aí. Um pouquinho mais. Isso. A fórmula de Bhaskara é uma das fórmulas mais importantes que vocês vão aprender nesse cursinho. É extremamente utilizada em muitas coisas na matemática, na física. É bom que a gente saiba mexer com ela, porque ela é de uso constante na engenharia, na física, na matemática, na química eu imagino que também tenha bastante, porque é uma função com a qual a gente pode achar máximos e mínimos com relativa facilidade. Antenas, por exemplo, para quem se interessa por eletrotécnica, sinais e tudo mais. Antenas parabólicas têm esse nome porque parábola é a forma delas, e uma parábola é descrita por uma equação de segundo grau, então tem que saber trabalhar com ela direitinho. É de extrema importância, tá? E existem algumas coisas para as quais eu quero chamar a atenção de vocês. A primeira delas é mais e menos. Por que eu tenho mais e menos? Porque quando eu calculo x, na verdade eu não estou calculando um valor, eu estou calculando dois valores, que a gente chama de raízes. As raízes são os valores para os quais a nossa equação de fato dá zero, tá? O que acontece? Uma equação de segundo grau sempre vai ter duas raízes. Essas raízes podem ser diferentes, essas raízes podem ser iguais, e aí a gente fala que é uma raiz de segunda ordem, tá? Mas nós podemos calcular duas diferentes muitas vezes. Então, em vez de chamar de x, eu vou chamar de x1, e aqui o x1 vai ser igual a menos b mais raiz de b quadrado menos 4ac, dividido tudo isso por 2a. Eu vou falar que x2, a segunda raiz, é menos b menos raiz de b quadrado menos 4ac. Tudo isso dividido por 2a. Legal. Então, nós temos duas raízes que podem ser diferentes, podem ser iguais. Quando elas são iguais? Quando b quadrado menos 4ac é igual a zero. Então, vamos lá. b quadrado menos 4ac é igual a zero. Vai implicar em dizer que x1 é igual a x2. b quadrado menos 4ac sendo maior do que zero, vai implicar que x1 é diferente de x2, mas ambas as raízes estão definidas no âmbito dos números reais. E se b quadrado menos 4ac for menor do que zero, x1 e x2 não são elemento dos números reais.
E por consequência, como não são elementos dos números reais, não são definidos. Nós não podemos calcular isso com as ferramentas que nós temos por enquanto. Tá? A gente teria que entrar em números complexos, e como o próprio nome já diz, isso é uma matéria bastante complexa. Se der tempo, talvez no final do ano a gente cite alguma coisa de números complexos, mas não dá para ter certeza, ok? Então, uma boa ideia, antes de resolver uma equação de segundo grau, é sempre calcular isso aqui, b² menos 4ac. Calculando isso, você já sabe se as raízes são iguais, se as raízes são diferentes, ou se as raízes não existem, tá? Já é uma informação bastante valiosa para vocês terem. Ok. Agora a gente vai falar de um negócio chamado fatoração. Fatoração é um outro jeito de escrever uma equação de segundo grau, que é um jeito que eu particularmente não gosto, mas que tem gente que curte e não nos cabe julgar. Nos cabe ter pena, tá? Mas não nos cabe julgar. Brincadeiras à parte. O que acontece? Nós podemos escrever a nossa equação de segundo grau como x menos x1 vezes x menos x2. Isso aqui é igual a 0. Por que isso funciona? Vamos lá. Vamos supor que a gente fala que x1 é igual a... ou x é igual a x1. Nesse caso, esse termo aqui vai para zero. Se esse termo for para zero, a gente multiplica por um outro termo, qualquer coisa multiplicada por zero vai dar zero. Se x for igual a x2, e supondo que x1 e x2 sejam diferentes para ser mais bonitinho, aqui vai ficar x2 menos x1, que vai dar algo diferente de zero, mas a gente está multiplicando por x2 menos x2. E x2 menos x2 dá zero, exatamente. Então, a gente vai ter alguma coisa que é não zero vezes zero, que vai dar zero. Então, quando a gente escreve a nossa equação de segundo grau assim, a gente está escrevendo exatamente a mesma equação. Só que a gente está escrevendo de um jeitinho diferente. E isso nos permite fazer uma coisa muito legal, que é o seguinte. Vamos fazer a distributiva dessa conta toda aqui, ok? A gente vai achar que x vezes x é x² menos x1 mais x2 vezes x mais x1 vezes x2 é igual a zero. Lembrando, tá? Só x é variável. x1, x2 são números, têm valores, são coeficientes, ok? Muito bem. Se a gente comparar isso aqui com ax² mais bx mais c igual a zero, a gente vai descobrir que a gente pode escrever isso aqui como x² mais b sobre ax mais c sobre a é igual a zero. E a gente vai fazer um pequeno truque muito bonitinho, que é comparar coeficientes.
Comparação de coeficientes é algo muito, muito importante na análise, na matemática, porque isso permite a gente descobrir alguns valores que, se a gente tivesse que resolver manualmente, por conta mesmo, ficaria muito mais complicado da gente achar. Então, por que eu fiz isso aqui? Para deixar o x² com o coeficiente 1. Aí aqui a gente tem 1, aqui a gente tem 1. Legal. Aqui a gente tem b dividido por a vezes x, e aqui a gente tem menos x1 mais x2. Então, eu sei que x1 mais x2 é igual a menos b dividido por a. E se a gente comparar CA com x1, x2, a gente vê que x1 vezes x2 é igual a C dividido por A. Como isso ajuda a gente? Bom, isso ajuda a gente quando os números são fáceis da gente calcular. Às vezes, fazer uma fatoração é algo extremamente chato. Fazer uma fatoração na mão, tá? Porque você vai ter que fazer exatamente isso tudo aqui, ok? Você vai ter que fazer, não vai ter jeito. Mas você tem que fazer passo a passo para ficar escrevendo. Isso não ajuda muito. Quando a gente sabe isso aqui, a gente já consegue pular todos os passos chatos e ir direto para o que a gente quer fazer. Então, digamos que você tenha a equação x² menos 16 é igual a 0. Quais são os nossos coeficientes aqui? Vamos lá. A vai ser igual a 1, que eu estou multiplicando uma vez o x. B vai ser igual a quanto? Eu tenho algum termo com x só? Não. Se eu não tenho nenhum termo só com x, o meu B é 0. E meu C é o termo independente, vai ser menos 16. Legal. A gente pode resolver isso por Bhaskara. Aliás, fica como lição de casa resolver isso aqui. Por Bhaskara é só substituir A, B e C nessa equaçãozinha aqui, nessa formulinha aqui, tá? Achar x1 e x2. Eu vou fazer por soma e produto. Vamos lá. Menos b sobre a. B igual a 0. Então eu sei que x1 mais x2 é igual a 0. O que significa que x1 é igual a menos x2. E eu sei que x1 vezes x2 é igual a C é menos 16, dividido por A, que é 1, vai dar menos 16. Eu vou reescrever isso como x1 ao quadrado, um menos aqui na frente, porque eu substituí x2 por menos x1. Então, x1 vezes menos x1 é menos x1 ao quadrado, igual a menos 16. Eu vou falar que x1 ao quadrado é igual a 16, e com isso eu sei que x1 é igual a 4. E porque x1 é igual a 4, eu sei que x2 vai ter que ser igual a menos 4 por causa dessa equação aqui. Ok? Tá. Essas são, de fato, as raízes da nossa equação. Façam por Bhaskara, vocês têm que chegar na mesma coisa. Se não conseguirem chegar, avisem, a gente ajuda, não tem problema. Avisos extremamente importantes, tá? De como não resolver uma equação. Digamos que você tenha
uma equação na forma 9x quadrado. Não, 9 não. 9 é um número feio. Não gosto. 5x quadrado menos 45x é igual a 0. Você olha e você fala, ó, eu acho que eu consigo resolver. Vou fazer de outra cor aqui como exemplo. Primeira coisa, eu tenho 5 aqui. Então eu vou falar aqui x quadrado menos 9x igual a 0. Até aí, você pode fazer, tá perfeito, não tem problema. Você fala, não, então agora eu vou deixar um x quadrado de um lado, 9x do outro. E aqui, como eu tenho x dos dois lados, eu vou cortar o x aqui e vou cortar um x lá. Pá, pá. Quando eu cortar o quadrado aqui, esse x vezes x, com x eu vou chegar em x igual a 9. Ok. Só tem um problema nisso tudo. Vocês lembram que eu falei que uma equação de segundo grau tem duas raízes? Tem essa raiz aqui e essa raiz aqui, que é menos b mais a raiz de b quadrado menos 4c e menos b menos raiz de b quadrado menos 4c. Então, isso é o que está te atrapalhando. Por quê? Vamos resolver essa equação aqui por Bhaskara. Ou vamos resolver essa aqui, porque ela é mais fácil, elas são equivalentes, ela é mais fácil de fazer as contas, tá? Então, x é igual a menos b mais menos raiz de b quadrado menos 4ac, tudo isso dividido por 2a. Legal. X vai ser igual a menos b. Bom, meu b aqui é menos 9, então menos b vai dar 9, mais ou menos. Raiz de b quadrado dá 9 ao quadrado. Vocês podem calcular. Eu não vou calcular, vocês já vão ver por quê. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes c. Cadê o c? Eu tenho um termo independente aqui? Não, eu tenho 0. Então eu vou botar 0 aqui. Isso tudo dividido por 2a. Meu a é 1, então isso aqui tudo vai ser dividido por 2. Bom, isso aqui vai para 0. Se isso aqui vai para 0, isso aqui vai ser igual a 9, mais ou menos raiz de 9 ao quadrado, vai ser 9, dividido por 2. Legal. Então, vamos lá. 9 mais ou menos 9 dividido por 2 vai dar 18 dividido por 2, que é igual a 9. Opa! Deu bom. E 0 dividido por 2, que dá 0, não dá 9. As raízes são diferentes. Se você fizer por esse método aqui, simplesmente sair fazendo, passa para um lado, divide o x, divide os 9 e tal, você vai acabar comendo uma raiz. E por quê? Porque a matemática, do jeito que ela foi construída, pelo menos essa nossa matemática, ela não permite que se divida por 0. Quando você corta esse quadrado com esse x, o que você está fazendo, no fundo, é dividindo os dois lados por x. Só que se x for 0, você não pode fazer essa divisão. Essa divisão não dá resultado.
Então, quando você faz a sua divisão, você na mesma hora está falando, olha, x tem que ser diferente de 0. E é por isso que você chega em 9. Porque x igual a 9 é o único valor para o qual essa equação... Vamos lá. X igual a 9 é o único valor diferente de 0 para o qual essa equação aqui é verdadeira. O outro valor para o qual essa equação é verdadeira é 0. Qualquer terceiro valor que vocês botarem, π, raiz de 2, 4, 69, 22, tanto faz, vai dar algo diferente de 0, tá? Então, fazer assim é perigoso. Não faz. Não faz. Se você tiver muita certeza do que você está fazendo, você pode pensar em fazer. Pensar. Se você tiver um resquício de dúvida, de tipo, será que eu posso arriscar perder esse ponto? Vai por Bhaskara. Vai por Bhaskara, faz seguro. Ponto é importante na prova. Mais do que tempo, às vezes. Tempo é muito importante também. Mas assegurar pontos te leva mais longe do que tentar fazer bonito e acabar se estrepando, tá? Não tenta fazer bonito, não tenta ser herói. Faz o previsto, não brinca com isso aqui, que isso aqui dá ruim. Lembra na aula de divisão que eu falei que dividir por 0 dá ruim? O ruim começa aqui. O ruim está só começando aqui, ok? Você dividiu por 0, você vai esquecer uma raiz e aí pode acabar o seu exercício ali e naquele momento. Então, não faça, tá? Uma última coisa que eu quero citar para vocês é a questão do que eu falei lá na aula de potenciação. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente tem, por exemplo, x² igual a 4, o nosso x é igual a mais ou menos 2? Então, por que isso acontece? É justamente porque nós temos duas raízes, ok? Quando nós temos duas raízes, a nossa potenciação ela se transforma numa equação. Isso aqui é uma equação de segundo grau. Isso aqui são os resultados, né? Mas isso aqui no fundo é uma equação de segundo grau. Quando eu falo que x vai ser igual a mais ou menos raiz de 4, não precisa ser 4 necessariamente, tá? Pode ser qualquer número. Mas quando eu falo que x é igual a mais ou menos raiz de 4, na verdade eu estou resolvendo uma equação de segundo grau. O ponto do que eu falei naquela vez foi só para vocês entenderem que a potência e a raiz são operações inversas uma da outra. O que uma faz, a outra desfaz. Mas, quando isso se torna uma equação, as coisas mudam um pouco de figura. E aí nós temos dois valores possíveis para o nosso x e não mais um só. O que eu quero dizer com isso? Raiz quadrada de menos 1 ao quadrado é igual a menos 1. Porque eu vou cortar a raiz com esse quadrado. Mas a raiz quadrada de 1 vai ser igual a mais ou menos 1. Por quê? Porque isso aqui, no fundo, é uma equação. Isso deixou de ser uma troca de operações, entendeu? Uma conjunção de operações.
isso se tornou uma equação. Se eu falar que raiz quadrada de 1 ao quadrado é igual a 1, eu também vou cortar a minha raiz com o meu quadrado. E aí vai ter 1, da mesma forma que aqui deu menos 1. Só que se você fizer menos 1 ao quadrado vai dar 1, se você fizer 1 ao quadrado também vai dar 1. O que isso aqui significa é, tem dois valores para os quais isso é verdade. Agora decide aí qual é o que você está procurando. Ou às vezes você está procurando os dois, pode ser, também acontece. Ok? Tá. Eu vou dizer, gente, que essa aula é isso. Não tem muito mais o que a gente comentar. A sugestão realmente é que vocês façam muitos exercícios de equação de segundo grau. Cai muito nos vestibulares, cai muito na vida para quem for trabalhar com exatas, esse tipo de coisa. É uma equação de importância extrema, tá? Uma resolução que cai muito pra gente. Então, o que é importante a gente aprender dessa aula? Bhaskara, extremamente importante. Delta, que é esse b quadrado menos 4ac, tá? Vocês podem chamar de delta. Delta é um triangulinho. É o D grego, a gente usa o D maiúsculo, tá? O delta maiúsculo, no caso. O delta minúsculo parece mais um D. Isso aqui é legal de vocês saberem. A fatoração é útil, mas a fatoração eu particularmente acho mais útil quando ela já está no papel do que quando a gente tem que fazer ela na mão. Fazer a fatoração na mão leva muito tempo e a gente consegue achar muito mais rápido com um someproduto ou às vezes até com Bhaskara. Bhaskara às vezes fica mais rápido do que fazer a fatoração. E aí depois é só você escrever ela mais ou menos desse jeito que está tudo em ordem. E lembrar que não pode fazer isso aqui, tá? Não pode resolver como se fosse uma equação de primeiro grau, porque dá ruim. Ok, galera? Então é isso. Por essa aula a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente vai resolver exercícios. No mais, continuem estudando. Quaisquer dúvidas que vocês tenham, podem vir falar conosco. O Caio, com o Lucas, com a Letícia, comigo. Não tem mau tempo. E é isso. Até a próxima aula. Muito obrigado e tchau.